Pode sentar, irmão. Bora passar pelo momento de testemunho. Quem tiver algum testemunho, uma benção para contar aí. Abre de bem no meio da água. Um de cada vez. Um de cada vez, manda devagar. Aqui é um por cada? Um por cada. O meu maior testemunho, assim, que desde que quando nós ia orar no monte, eu sempre colocava nas minhas orações, era o Zeca, o André, né? E hoje chega aqui, já veio que o Zeca já chegou primeiro que eu. Não, para ele é uma benção, cara. E João 14, nem tudo que pedires em meu nome, isso eu farei. Então, a oração lá no monte, assim, ó, sempre tem alguém orando pela gente, né? Alguém ora por mim, a gente ora por outro, ele ora por alguém, né? É sempre assim. Então, é a resposta da oração, né? Isso vai, enche o cara da alegria. Amém. Eu queria agradecer a Deus aí mais uma semana, né? Graças a Deus a gente sempre tem saúde, né? Sempre tem o que comer dentro de casa, e às vezes a gente só para agradecer às vezes quando falta, né? Ou quando a gente fica doente, fica gripado, às vezes o simples resfriado, o cara fica um dia de cama, daí o cara, sendo que o ponto importante é o cara ter saúde, né? E se torna uma coisa tão banal no dia a dia, que a gente nem dá valor às coisas pequenas, né? A gente só dá valor quando tem uma conquista de bem material, quando tem uma bênção mesmo. recebe uma coisa assim, né? Que a gente é muito apegado geralmente nos bens materiais e conquistas assim na vida, né? E que a minha bênção de hoje é agradecer por Deus sempre estar conosco, né? Sempre proporcionando o pão de cada dia e a saúde, que eu acho que é o principal para a gente viver. Não se aperreie, não, irmão. Às vezes o testemunho do outro o cara precisa escutar, né? Uma vez foi falado aqui na sala, né? Tinha vergonha de contar um testemunho, né? Aí o cara falou, às vezes, tinha um aqui, não me lembro mais quem era. Às vezes o teu testemunho é o que eu preciso escutar, eu nunca me esqueço daquilo. E é verdade, às vezes o cara dá, né? Uns tralos, uma chave, é só o cara precisa escutar, né? O testemunho do outro. Mais alguém? Mais alguém? Não? Então vamos entrar na palavra então, pastor Christian. O exterminador de demônios, o cachoeira de unção. O pastor faz oração pelo Christian ali, pastor? Essa é boa, hein? O homem é uma figura. Levantamos nossas mãos. Senhor, nosso Pai Todo-Poderoso, é momento, meu Deus, de agradecer, Pai, pela nossa vida, podemos estar aqui, Senhor. Não pela nossa vontade, mas a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Por isso, nessa noite, te peço em nome de Jesus, muda a vida do Teu servo, do Teu filho, mais uma vez, Pai. Que a Tua palavra venha nos confrontar, que ela venha nos ensinar para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Amém. Obrigado, Pai. Boa noite. É uma alegria poder estar mais uma vez aqui, né? Quero agradecer o Guilherme, né, que nos colocou na escala, né, para estar aqui mais uma vez compartilhando a palavra de Deus com vocês. Eu acabei de receber um comunicado agora, faz menos de meia hora, que eu fui já escalado para domingo. Domingo numa igreja aqui de alguns amigos aqui. Então domingo, como dizia o técnico da seleção brasileira, Zagallo, vocês vão ter que me engolir. Aleluia. Amados, é uma alegria, né? Eu sempre digo que, com certeza, o que eu mais amo fazer é ministrar a palavra de Deus, né? Eu tenho convicção que o que eu mais amo fazer é pregar a palavra de Deus. Eu também amo adorar, eu também amo louvar a Deus, né? Mas eu não me considero assim alguém com dom, assim, né? Eu sempre digo que quem tem um dom é minha esposa. A minha esposa nasceu com um dom, né? Ela tem uma voz extremamente afinada, ela canta muito bem, ela quando ela vai tocar teclado, ela tem ritmo, né? Eu já não tenho ritmo. Se não tiver uma bateria perto de mim, alguém ali com carrom para fazer um ritmo, já a tendência minha é já dar uma arrastada, né? Então, mas é claro, né, que porque desde
11 anos de idade aproximadamente, eu quis aprender a tocar um instrumento musical, então eu acredito que esse é um ponto forte que eu tenho. Falar da gente é complicado, mas eu vou falar isso porque eu já ouvi outras pessoas falando de mim. Então, baseado em alguns amigos que falaram isso acerca de mim, eu vou acreditar que eles estavam certos. Eu sou uma pessoa que eu me considero perseverante, né? Eu sou determinado. Quando eu quero algo, eu luto até conseguir. Diga-se de passagem, eu tenho um filho que tem o segundo nome que se chama Marcos, né? E Marcos, para quem não sabe, no original, em grego, significa guerreiro, né? Então, guerreiro é alguém que luta. Então, quando eu coloquei o segundo nome do meu filho de guerreiro, de Marcos, é porque eu quero que o meu filho seja um guerreiro, alguém que seja persistente, alguém que seja batalhador, alguém que lute para conseguir o que ele quer. E ele é exatamente isso. O meu filho, com 6 anos de idade, enquanto ele não consegue o que ele está pedindo, ele não desiste, ele não para. Ele fica a semana toda, papai, eu quero comprar o dinossauro. Papai, eu quero comprar o dinossauro. Aí ele fala todo dia. Se eu esquecer, ele lembra, papai, eu quero comprar o dinossauro. E, como diziam os antigos, né, o ex-prefeito de São João Batista, o Nonga, né, a fruta nunca cai longe do pé. Só né? se for do morro abaixo. Como é que é? Só se for no morro aí. Só se for no morro. Então o pai do Levi, Marcos, né, não é muito diferente. Né? Então eu sempre fui muito de lutar por aquilo, por um sonho, por aquilo que eu quero. Então já desde novo, com 11 anos de idade, eu desejei aprender a tocar violão e é onde que eu aprendi, assim, aos trancos e barrancos. E hoje a gente canta, a gente louva na igreja e tal, mas eu torno a dizer, dom quem tem é a minha esposa. Eu me considero esforçado. Amém? Mas enfim, só para comentar, né? E agora, para pregar a palavra de Deus, eu me sinto mais, como é que pode se dizer? Mais à vontade. Porque desde criança eu declamava poesia. Né? Então, eu participei de vários concursos de poesia, ganhei todos quando era criança. Então, eu vejo que, olhando lá para o meu passado, hoje estou com 47 anos, né? eu já vejo que Deus tinha um propósito na minha vida, né? Tinha um propósito ligado a essa questão de comunicar, a essa questão de falar com o público, né? Nunca tive medo de falar em público, já falei em ginásio lotado quando era criança, nunca tive medo com isso. Eu sei que tem pessoas que têm, né? Algumas fobias, né? Alguns tipos de medo. Tem gente que tem medo de fogo, tem gente que tem medo da água, tem gente que tem medo de prédio, né? Medo de altura, tem gente que tem medo de falar em público. Então tem homem que tem medo de mulher, espírito de Jezabel. Mas tem mulher que tem medo de homem também, né? Então, existem esses medos e existe o medo de falar em público, né? E tem pessoas que têm, né? Eu já ouvi vários relatos e eu nunca tive esse medo. Esse medo eu nunca tive, né? Claro que a gente costuma ouvir, né, dos pregadores da palavra de Deus, que normalmente antes de pregar a palavra de Deus, vem um friozinho na barriga, né? E esse friozinho na barriga, eu confesso que às vezes, no meu caso, às vezes até tenho, em outros casos não tenho, né? Eu hoje, com a idade que eu tenho tanta confiança que a obra não é feita por nós, a obra é feita pelo Espírito Santo, e eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, que a gente já vai abrir a Bíblia. Eu tenho tanta confiança que tudo que eu preciso é de fé e crer que realmente Deus faz cumprir o que a palavra dele diz, que quando eu abrir a boca, ele vai tão somente falar através de mim. Olha só, quando eu montei meu primeiro negócio com a minha esposa, nós montamos há muito tempo atrás, não vou precisar o ano, mas nós montamos uma empresa de telemensagem. E nós mandávamos mensagem por telefone. Quem aqui já ganhou aquelas mensagens por telefone? Né? Mensagem romântica, mensagem do Dia dos Pais, mensagem do Dia das Mães. E
Por incrível que pareça, nós tínhamos um número de telefone, onde o número de telefone era 3265-1020. Com o passar do tempo, quando eu descobri que Deus tinha me dado o ministério profético, aí eu comecei a ligar as coisas. Poxa, se eu tenho um ministério profético, tudo que acontece na minha vida é profético, e tudo que já aconteceu era profético. Para vocês terem ideia, eu já tive uma placa de carro, né, de automóvel, que começava com as primeiras letras, MAT. Né? E para mim aquele MAT era MAT de Mateus. Né? Se eu tivesse que me identificar com um dos 12 discípulos de Jesus, transportando para o século atual, né, eu me identificaria com Mateus. Por quê? Porque na verdade, primeiro que o nome dele é Levi, né? E eu tenho, Levi significa aquele que une. Então eu tenho um chamado de unir as pessoas, né? Mas isso é uma outra pregação. Mateus, eu me identifico com ele porque a minha profissão é de cobrador. Eu trabalhei muito tempo como cobrador. Eu trabalhei na Colts como cobrador, eu trabalhei na Krieger em Brusque como cobrador. Trabalhava na oficina mecânica em União, também ajudava a fazer cobrança. Então eu trabalhei muito tempo como cobrador. E Mateus, ele era um cobrador de impostos. Então eu me identifico com esse personagem, né, que na verdade era um dos discípulos de Jesus. Mas voltando para o 10:20, na Bíblia, em Mateus, capítulo 10, versículo 20, que era o telefone do telemensagem, lembra? 3265, 10:20. Em Mateus, capítulo 10, versículo 20, está escrito assim: vocês serão levados diante de autoridades, mas vocês não devem se preocupar com o que vocês vão falar, porque na mesma hora o Espírito de Deus é que fala em vós. Pode abrir a Bíblia ali, Mateus 10:20. Na mesma hora, o que vai falar é o Espírito de Deus. Então, quando eu descobri isso, que aquele telefone que a gente tinha já era profético, e esse texto na Bíblia em especial, né, que Deus nos levaria diante de autoridades. Tem autoridade aqui hoje à noite? Amém. Aleluia! Deus vai levar. Eu creio que Deus vai nos colocar diante de governantes, diante de prefeitos, diante do próprio presidente da República. Esse ano ainda, em nome de Jesus, eu quero conhecer ele, amém? Então, de bem pertinho, tive bem pertinho. Recentemente ele teve uma marcha para Jesus aqui em Balneário Camboriú, e acabei dando carona para um casal que me levou até o local onde o presidente estava almoçando, e faltou bem pouquinho para mim almoçar junto com o presidente, né? Faltou bem pouquinho mesmo. Se eu tivesse sido um pouquinho mais insistente, eu teria conseguido, mas não fui tão insistente assim. Mas isso é uma outra pregação. Mas, amém, amados, o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente crê na palavra de Deus, o Espírito Santo é que faz todas as coisas. Nós somos apenas um vaso. E aqui, na terra da cerâmica, todo mundo entende bem de vaso, né? Então, nós somos vasos de barro, para que a excelência e o poder seja de Deus e não nosso. Quando eu entendo que eu sou um vaso de barro, e que Deus é que faz todas as coisas, a Bíblia diz que Ele opera o querer e o efetuar. Tudo que eu preciso é me render e dizer: Senhor, eis aqui o teu vaso de barro, usa-me. E Ele usa. Amém? Então, nada disso estava no script, mas enfim, quem manda é Ele, né? Agora vamos lá. Então, tudo isso eu falei para injetar ânimo em vocês e para trazer confiança para todos aqueles aqui que um dia forem convidados para dar uma palavra, dar um testemunho, ministrar em público, seja numa célula, seja numa igreja, seja em qualquer lugar. Se você crê, você não precisa ficar nervoso, você não precisa ficar com frio na barriga, você não precisa ficar estressado. Tudo que você precisa é Espírito Santo, dizer, né? Espírito Santo, me lembra do que eu preciso falar, põe as palavras na minha boca, que Ele vai fazer, amém? E o que eu quero pregar hoje à noite para vocês, a mensagem que eu trago para vocês, tem tudo a ver com essa introdução. Tem tudo a ver com essa introdução. Você já vai ver que tem. Se você quiser abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, quero ler um versículo. Então, meu nome é Christian, nem me apresentei, né? Eu sou o filho mais velho desse moço que está aqui na frente, o pastor Dalciso Nino. E nunca fica velho, né? Meu pai tem 75 anos e eu acho que ele tem mais saúde que eu, né? Pode ter certeza. E sou pastor do Ministério Vidas Águas, lá na cidade de Nova Trento.
João 15, casado com Patrícia Muniz, uma menina feliz, filha do seu Moacir Muniz, da rádio, né? E tenho 2 filhos, Ana e Cristine, Zunino e Levi Marcos Zunino. Já estou apresentado agora. Né? João 15, versículo 5. Eu só quero ler esse versículo. Eu vou ler outros, mas esse aqui você vai ler comigo. Depois você pode fechar a sua Bíblia. João 15, versículo 5. Palavras de Jesus. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Na verdade, eu li o versículo todo, mas eu queria que você prestasse atenção apenas na última frase do versículo. Sem mim, nada podeis fazer. Só essa frase aqui. Tá? Esquece o resto. Sem mim, nada podeis fazer. Amém? Então é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite. Jesus Cristo, amados, quando ele esteve aqui na terra, se dirigindo aos seus discípulos, ele declarou essa frase, que eu considero, talvez não, com toda certeza, uma das principais pérolas da Bíblia Sagrada. Esse versículo, essa fala, essa frase, ela carrega um dos principais, talvez maiores ensinamentos de toda a Bíblia. Jesus Cristo, se você for bem atento no que... Hoje é um dia daqueles para a gente até anotar, mas não fica tranquilo, está gravando aqui, depois essa mensagem vai para o meu canal do YouTube, você pode ouvir quantas vezes você quiser, pelo menos o áudio, não tem imagem, mas o áudio fica lá registrado, pode ouvir quantas vezes quiser. Essa frase de Jesus, amado, ela carrega uma preciosidade sem tamanho. Jesus está declarando algo muito profundo, simples e precioso. Ele está dizendo o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Vou repetir: sem mim nada. Alguém pode me explicar o que significa a palavra nada? Vamos lá. Coisa nenhuma. Quem que pode me explicar o que significa a palavra nada? É coisa nenhuma com nada dentro. Coisa nenhuma com nada dentro. Vamos lá, mais algum voluntário? Tem mais algum voluntário que pode me explicar o que significa a palavra nada? Então, como disse nosso amigo Marcão aqui, é coisa nenhuma. Com nada dentro? É. Sem nada dentro. É o único que deu a explicação. Mas, amados, nada é nada. Né? E não deu tempo de eu olhar no dicionário. Mas nada é nada. Sem Jesus eu não posso fazer coisa alguma. Mas, amados, olha só como que é incrível. Se você fizer uma faculdade numa determinada área, você automaticamente já vai começar a pensar que naquela área que você fez a faculdade, você agora sabe alguma coisa. Se você for alguém que trabalha numa determinada profissão há mais de 5 anos, há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, há mais de 20 anos, você automaticamente já vai começar a pensar que daquela área, daquele assunto, você sabe alguma coisa, sim ou não? Sim. Se você tiver feito um curso, um mestrado, uma pós-graduação de uma determinada área, automaticamente você vai começar a pensar que naquela determinada área você sabe alguma coisa. Amém ou não amém? Então é assim. Quando a gente vai ganhando idade, quando a gente vai ganhando experiência em determinadas áreas, em determinados assuntos, conhecimentos que eu lido bem com aquilo, que eu trabalho com aquilo no meu cotidiano, né? Temos aqui com o Marcelinho, trabalha com poltrona, com sofá. Então, se perguntar para ele, Marcelinho, você entende alguma coisa de poltrona, de sofá? Ele vai dizer, evidente que sim, é a minha profissão. Né? O Marco aqui trabalha com jardinagem, né? Ele é o cara do jardim.
né? É o amigo do Adão. É o cara que ajuda a cuidar do jardim, deixa tudo bonito, tudo, né? Preparado, o ambiente preparado. Depois o noivo vem. Então prepara o jardim que ele vem. Aleluia! É profeta. Prepara o jardim que ele vem, irmão. É só preparar o jardim que ele vem. Ele é cheiroso, hein? Muito mais cheiroso que aquelas flores do jardim que o Marco cuida. Mas isso é uma outra pregação também. Então, se perguntar para o Marcos se ele entende como que cuida de jardim, como é que faz para matar as ervas daninhas, como é que faz para dar um trato lá nas árvores, né, qual tipo de adubo que ele usa e tal, ele vai ter assunto para falar ou não vai? Ele vai saber me explicar ou não vai? Vai, é a profissão dele. Mais ou menos, né? Nosso amigo aqui na o quê? Corretor de imóveis. Corretor de imóveis. Então, qual é o nome dele mesmo? André. O André é corretor de imóveis. Então, se for perguntar para ele, né, sobre imóveis para alugar, imóveis para comprar, né, terreno e tal, com certeza ele vai saber me dar algumas opções, vai saber explicar por que um é melhor do que o outro, por que um é mais caro do que o outro. E ele vai me dar uma aula, vai me dar uma explicação. E se eu perguntar se ele entende do assunto, ele vai dizer, claro, que sim. Né? Se eu não entendesse nada, eu nem poderia estar nessa profissão. Onde é que eu estou querendo chegar com tudo isso, querido? Onde que eu quero chegar é que é muito fácil. Depois que eu adquiro conhecimento em uma determinada área ou em algumas áreas, é muito fácil eu achar que eu já sei. Eu já sei. E se eu já sei sobre aquela área, se eu já entendo daquela área, se eu já domino aquele conhecimento, aquela informação, aquela tecnologia, aquele trabalho, eu vou perguntar para vocês, eu preciso da ajuda de alguém? Eu preciso pedir a ajuda de alguém? Será que o Marco precisa pedir a ajuda de alguém para ensinar ele como é que coloca veneno lá nas plantinhas? Será que ele precisa pedir a ajuda de alguém para ensinar como é que coloca adubo lá nas plantas, como é que dá um trato no jardim do cliente dele? Teoricamente, entre aspas, anota aí, teoricamente, entre aspas, não precisa. Porque é o trabalho dele, ele domina aquele assunto, ele já sabe como fazer. Mas nós acabamos de ler um texto onde Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra, a palavra de Deus diz em Colossenses, esse texto eu quero ler, Colossenses 1,15, que Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Olha só, esse texto aqui de São Paulo, escrevendo aos Colossenses, está falando que tudo foi criado por Jesus. Todas as coisas que estão no céu e na terra, sejam visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Vou ficar com essa frase aqui. A Bíblia está dizendo que tudo foi criado por Jesus e tudo foi criado para Jesus.
A Bíblia diz lá em Gênesis 1:26, quando Deus resolveu criar todas as coisas, quando Ele resolveu criar o homem, Ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que que isso está no plural? Por que que Deus não falou, eu faço o homem? Por que que Deus disse, façamos? Porque Jesus, o Filho de Deus, o primogênito da criação, ele já existia com o Pai antes de todas as coisas. Ele é o primogênito, ele é o primeiro, ele é o princípio de tudo. Ele já estava com Deus antes de tudo ser criado. E a Bíblia diz em Colossenses, por intermédio de Paulo, que tudo foi criado por ele. Por isso, como ele é o criador de todas as coisas, como ele inventou todas as coisas, ele foi capaz, enquanto estava aqui na terra, de dizer, sem mim nada podeis fazer. Quando Jesus declarou essa frase, ele estava querendo dizer o seguinte, embora o Marcos saiba tudo de jardinagem, embora o André saiba tudo de imobiliária, embora o Marcelinho saiba tudo sobre poltrona, sobre confecção de sofá, embora o pastor Cristo saiba tudo de colchão, uma propagandinha grátis. Né? Só não vou falar a marca aqui agora porque não pode estar gravando. Sabe tudo entre aspas, né? Ainda assim, eu não posso me esquecer, amado. Eu não posso me esquecer nenhum dia da minha vida, nenhum dia, que sem Ele, que é o Criador de todas as coisas, sem Jesus, eu não posso coisa alguma. Sem Jesus não dá. Quando eu era jovem, criança pequena lá em Barbacena, quando eu aprendi a tocar violão, junto com os crentes na igreja evangélica, uma das primeiras músicas que eu aprendi, amado, uma das primeiras músicas que eu aprendi era essa aqui, ó. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá. Quem sabe canta? Não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá. Confiam no Senhor. Como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem joelhos e com as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem joelhos e com as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá. Confia no Senhor. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Então eu aprendi. Oi? Essa eu não sabia. Essa tu não sabia? Essa é das antigas. Marcos Góes. Vamos honrar aqui. Marcos Góes. Marcos Góes também cantava uma música que... Ele escreveu uma música para Jesus, inspirado numa passagem de Jó. E aquela música eu cantava para minha esposa, cantava para minha namorada na época, que era a Patrícia, né? Então eu cantava uma música que foi feita para Jesus,
mas eu cantava para minha esposa. Serenata gospel. Era uma serenata gospel. Quando eu me converti, a gente ainda não conhecia músicas gospel, né, romântica. Então, tinha 2 músicas do Marcos Góes que eu cantava para minha esposa e minha esposa cantava para mim. Uma delas era És o meu bem querer. Essa daí é para Jesus mesmo. Que a música diz: És o meu bem querer, meu mestre, tudo que tenho e sou. Mas tem uma outra música do Marcos Góes, não estou me lembrando agora, é porque não é o momento de falar. Tu literalmente cantava ela então. Eu cantava para minha esposa, né? Mas isso é porque o Espírito Santo está me lembrando que é para mim fazer uma surpresa para ela hoje à noite, né? Então depois eu vou lembrar qual que é a música, aí eu canto para ela quando eu chegar em casa, não é para vocês, seus marmanjos. Mas amém, queridos, para não perder muito foco aqui, né? Se tivesse meu amigo aqui, Jair Gaia, ele já ia me corrigir: pastor, não perde o foco, não perde o foco. Para não perder muito foco. A letra da música, ela só está relembrando o que Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Então, onde é que eu quero chegar, amados? A vontade de Deus, a vontade de Jesus, é que a gente reconheça que, independente de eu ter conhecimento em alguma área, independente de eu ser bom em alguma área, independente de eu saber fazer bem, desempenhar bem alguma profissão, seja jogador de futebol, seja um dentista, seja um médico, seja um gari, seja um jardineiro, seja um corretor, seja um empresário, seja um vendedor, seja um pastor, seja um missionário, seja uma dona de casa, seja lá o que for. A vontade de Deus é que eu reconheça que eu preciso dele. Não é porque eu sou bom em alguma coisa, não é porque eu sei fazer alguma coisa, que agora eu posso simplesmente acordei e vou para o meu trabalho e hoje vai ser o melhor dia da minha vida e ponto. Não! A vontade de Deus é que eu não saia um dia sem da minha casa. A vontade de Deus é que eu não esqueça nem um dia, quando eu abro o olho de manhã, quando eu me acordo, de pedir: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, me acompanha. Senhor Jesus, eu estou indo para o meu trabalho, mas eu preciso da Tua ajuda. Eu preciso da Tua sabedoria, eu preciso do Teu conhecimento, eu preciso da Tua direção, eu preciso da Tua força, eu preciso da Tua graça, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua criatividade, eu preciso dos Teus dons, eu preciso da Tua habilidade, eu preciso de Ti. Eu até escrevi uma música, depois eu vou cantar aqui para vocês. Olha só, o Espírito Santo faz essas coisas com a gente, né? Eu não canto música minha em nenhum lugar. Eu vou cantar uma música minha hoje aqui, para a glória de Jesus. Eu escrevi uma música. Na verdade, não fui eu que escrevi. Essa música, quem escreveu foi o meu cunhado. Um dia a gente chegou do culto, e a gente foi na casa do meu sogro. O meu cunhado, Gabriel Muniz, tocou bateria, tocou guitarra na Igreja Batista em São João durante um tempo. E ele escreveu uma música, uma letra, né? E ele, como se fosse uma poesia. E ele deixou o papel jogado assim em cima da mesa. Mas ele era muito novinho, muito jovem ainda. Então ele não sabia compor, né? E eu peguei aquele papel, levei para casa, dei uma aprimorada, coloquei a música e fiz uma música. A letra do meu cunhado, Gabriel, e a música, composição minha, né? E o nome da música é Preciso de Você. Aqui no Brasil, é uma versão melhorada do Preciso de Ti, misericórdia. Aqui no Brasil teve uma cantora gospel chamada Ana Paula Valadão, que muitos aqui com certeza já ouviram falar, um ministério chamado Diante do Trono, que ela compôs uma música há anos atrás chamada Preciso de Ti. Essa música foi ganhadora até de Grammy, né? de Oscar, uma espécie de Oscar da música brasileira. Porque essa música, ela explodiu na parada gospel, será que a gente pode se dizer assim, né? Mas essa música, ela não explodiu, talvez na época, ela se tornou a música mais, sei lá, o CD mais vendido, a música que mais tocou nas rádios, tocou nas igrejas. Mas essa música, ela não explodiu, Marcão, não porque a Ana Paula Valadão é uma excelente cantora, uma excelente compositora, enfim, tem um dom incrível, um talento incrível. Não por isso, mas por causa do conteúdo da mensagem que carregava a letra da música.
A música basicamente está dizendo, eu preciso de ti. Eu preciso de Deus. E os anos se passaram, mas o Evangelho não muda. E Deus também não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E os anos se passaram e Deus me trouxe aqui hoje para lembrar a todos vocês que Deus está com saudade de ouvir o povo dele dizer, eu preciso de ti. Deus quer ouvir a gente falar, eu preciso de ti. Deus quer que a gente reconheça que sem Ele eu nada posso fazer. Independente da idade que eu tenho. Meu pai aqui, eu tenho 75 anos de idade. É um exemplo para a minha vida. E é um exemplo para a vida de vocês. Porque mesmo com 75 anos de idade, embora ele não tenha muitos estudos, mas tem muita bagagem, tem muita experiência, tem muito conhecimento. São 75 anos, pai. 75 anos de idade. Ele está o tempo todo se humilhando, o tempo todo pedindo, Deus me ajuda, o tempo todo Deus me dá sabedoria, o tempo todo reconhecendo que precisa da ajuda de Deus, reconhecendo que sem Deus ele não pode. Às vezes ele diz que nem tem condições de pastorear, que não tem condições disso, que não tem condições daquilo. Por que às vezes é humildade excessiva, né? Chega a ser até uma outra palavra que eu não vou citar. É meio que depreciação, né? Mas mesmo com esse espírito depreciativo que ele tem, ainda assim acaba sendo um pontapé na nossa cara, um tapa na nossa cara. Por quê? Com 75 anos de idade ele não se acha. E muitos de nós que têm bem menos de que 75, a gente acha que é alguma coisa. Já acha que sabe alguma coisa, já acha que pode alguma coisa. Quando Jesus ele foi enfático em dizer, sem mim nada podeis fazer. Então Deus nos trouxe aqui nessa noite para lembrar que a gente precisa dele. Que por mais que eu tenha conhecimento, sabedoria em qualquer área, eu preciso, até o meu último dia de vida, enquanto eu estiver aqui na terra, eu preciso reconhecer que eu preciso dele. Que sem ele eu não consigo, sem ele eu não posso, sem ele não dá. Eu posso ser crente de carteirinha, eu posso ser PhD, eu posso ser vice-deus. Vice-deus é bom, né? Perante a Bíblia, nós somos barro, pó e cinza. O apóstolo Paulo, um dos grandes apóstolos que a Bíblia relata, fundou várias igrejas. Ele dizia, miserável homem que eu sou. O bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Em outra passagem bíblica ele fala que eu, o pior de todos os pecadores, o principal de todos os pecadores. Então Deus quer que a gente reconheça que precisamos da ajuda dele. Eu não sei quantos aqui já entregaram a sua vida para Jesus. Eu não sei quantos aqui, se todos que estão aqui acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Eu não sei se todos que estão aqui sabem que Jesus é o Filho de Deus que veio a esse mundo para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. A Bíblia Sagrada diz que sem Ele, sem Jesus, eu não posso nada. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. É o único que nos conduz a Deus. Ele é a ponte que nos conduz a Deus. Sem Ele nós não podemos ser salvos. Sem Ele a gente não pode nada. Então eu queria convidar você a fechar os seus olhos. E eu quero dar uma oportunidade aqui nessa noite para quem quer duas oportunidades. A primeira, para quem quer entregar sua vida para esse Jesus. Esse Jesus que foi capaz de entregar a sua vida por nós lá na cruz do Calvário. E a segunda oportunidade, eu quero convidar você que já crê nesse Jesus a pedir que Ele te dê um renovo nessa noite. Que Ele renove essa dependência por Ele. Renove essa graça, essa capacidade de reconhecer que sem Ele nós não podemos coisa alguma. Que eu preciso todos os dias, ou de joelho dobrado, ou sentado, ou em pé, não importa a posição, mas
Todos os dias eu preciso reconhecer que eu preciso dele. Amém? Eu quero cantar essa música que Deus me... Essa música que eu compus, né, juntamente com o Gabriel. Eu quero cantar enquanto você fica de olhos fechados. Quero cantar essa música. Preciso de você, vem pra mim. Quero só você, só você. Preciso de você, vem pra mim. Quero só você, só você. Te amo, te amo, te amo como eu te amo, meu Jesus. Meu Jesus. Meu Jesus, meu Jesus, você me transformará e me renovará. Então vem, vem porque eu te amo. Vem porque eu te amo. Vem, vem, vem. Vem pra mim, meu Jesus. Eu te amo. Oh Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez nessa noite, Pai, para renovar o nosso compromisso contigo, Senhor. Mais uma vez queremos te pedir perdão, Pai, pelas vezes que nós te decepcionamos, pelas vezes que te desapontamos, pelas vezes que te negamos, pelas vezes que não reconhecemos, ó Pai, o quanto dependemos, o quanto necessitamos, o quanto precisamos de Ti, Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós nos humilhamos, em nome de Jesus nós nos humilhamos diante de Ti, ó Pai. Na noite de hoje, nos humilhamos debaixo da Tua potente mão, reconhecendo o quanto precisamos de Ti, o quanto somos miseráveis, pobres, cegos e nus, o quanto dependemos da Tua sabedoria, da Tua direção, do Teu conhecimento. Oh, vem para nós, Senhor Jesus. Vem para nós. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Eu gostaria de perguntar, existe alguém aqui com seus olhos fechados por um minuto? Existe alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Existe alguém que ainda não teve a oportunidade de reconhecê-lo como teu único e suficiente Salvador? A palavra de Deus diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais Ele fará. Se existe alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, quero convidar você, onde você estiver, ou alguém que reconhece que estava afastado do caminho dele, se desviou do caminho dele, que estava distante. Convido você, levanta a sua mão aí onde você está, eu quero orar por você.
tiver alguém que deseja nessa noite entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão, eu quero orar por você aí onde você está, amém? Todos aqui já são de Jesus? Aleluia. Deus tem uma palavra para quem já é de Jesus, então eu quero orar por você então. Oh Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Pai, por essa mensagem. Te agradecemos, Pai, de todo o coração por essa mensagem, Pai. E te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo venha lembrar dessa mensagem, Pai, todos os dias da nossa vida, Pai. Que essa mensagem possa ficar enraizada no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Oh Pai, que essa mensagem venha ficar impregnada, Pai, em todo o nosso ser. Que todos os dias o Teu Santo Espírito nos lembre, Pai. Nos lembre todos os dias, que sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos. Oh Pai, não permita que venhamos ficar independentes, Pai. Não permita que venhamos ficar altivos. Mas que em nome de Jesus, todos os dias das nossas vidas, o Teu Espírito Santo nos lembre que, independente do conhecimento que temos, independente da nossa sabedoria, independente da nossa idade, da nossa bagagem, dos nossos estudos, dos cursos que temos, dos diplomas que temos, dos títulos que carregamos, independente de qualquer coisa, nunca nos deixe esquecer, Senhor, que sem Ti nada podemos. Sem Ti nada podemos, Pai. Em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, amém? Aleluia.